Bem-vindos à nossa mesa. Olá, bem-vindos. Muito bom estar com vocês novamente. A gente vai continuar a história de onde a gente parou para ver se a gente chega no final dessa saga de viajar de lá para cá. Espero que vocês gostem. No último episódio a gente contou que nós retornamos do Brasil, então com 2 crianças, né? A Estela com 2 ou 3 meses. E voltamos com as pilhas recarregadas, felizes de ter passado um período largo com a família, aproveitado bastante. E aí prontos para viver mais um tempo nos Estados Unidos. A gente não sabia quanto tempo seria, mas a gente estava disposto a tentar continuar ali e aproveitar o máximo que desse. Dessa vez a gente chegou com uma mala a mais, um pacotinho novo que era a Estela. A Isa estava bem mais feliz agora com 2 filhotinhas e a Estela era uma fofucha quando ela nasceu. Gorducha. Quando a gente chegou então em fevereiro ali nos Estados Unidos, nós aplicamos para a Sofia poder entrar na escola pública. Ela já tinha 4 anos e ela poderia entrar no próximo curso, que seria depois do verão. Isso significava mais tempo para a Isa cuidar da Estela, que tinha acabado de nascer. Então a gente aproveitou bastante com as 2, passeamos. Estava quase na hora de renovar o visto. Estava chegando o tempo para fazer a renovação. O visto era para 2 anos, então quando estivesse aproximando a gente já ia fazer a renovação. Só que tinha a possibilidade de a gente já pedir o green card. E quando isso foi colocado na mesa, né, a gente ficou bem assim, pensativo se a gente tomaria aquela decisão mesmo de ficar nos Estados Unidos, porque isso implicaria que a gente ficasse pelo menos mais 5 anos. A gente tinha que entrar com o processo através da empresa, que já estava com todos os meus papéis, enfim. Eles iam entrar com o processo para o green card e isso supõe que eu teria que, em contrapartida, permanecer na empresa por um tempo. Exatamente. Eu fui perguntar sobre só como seria o processo e, de repente, eu estava sentado numa mesa em que eles já me pediram para decidir. Hey, there's a 60% probability he's there. Eu falei que queria, falei para todos que estavam ali, e depois eu fui conversar com a Isabelle para saber, e a Isa? Falei que queria. E a gente vai ficar ou a gente vai embora? Que eu posso simplesmente falar também que não, mas eu queria, pessoalmente. E aí quando o Rubens veio falar, eu fiquei meio assim, e agora? Porque era uma decisão bem importante, né, para tomar. E eu sabia que se a gente aceitasse, demoraria pelo menos 1 ano e pouco até sair, e sem poder sair dos Estados Unidos nesse tempo. E depois a gente teria que ficar mais uns 4 ou 5 anos com a empresa. No Colorado, para depois talvez ir para outro estado e tal. Então a gente falou, vamos orar, né? E ver. E eu tava tentando me esforçar assim para me adaptar, tava até feliz e tal, mas às vezes vinha assim umas tristezas, assim, será que esse é o lugar mesmo que a gente quer ficar por muitos anos? Eu via algumas amigas que não estavam muito felizes e que já estavam há muito tempo ali, mas que também não saía. E a gente começou a pesar, né, na balança e colocar os prós e os contras. Exato. Existem prós e contras quando você vai para qualquer país, você tem que pensar nos horizontes de tempo. Como vai ser daqui a 10, 20 anos, minhas filhas aqui, universidade, velhice, aposentadoria, tudo isso. Saúde. Então, assim, era engraçado porque tinha algumas amigas que falavam assim, nossa, Isabelle, você não quer ficar nos Estados Unidos? Tanta gente daria tudo pra poder vir pra cá, ter uma vida, né, construir uma vida nos Estados Unidos. Mas isso é bem interessante porque, assim, às vezes a sua dor não é a dor do outro. E o que é importante pra você não é importante pro outro. Então, é difícil, assim, você colocar tudo na mesma balança. Eu tô sendo egoísta, eu poderia aceitar, né, a minha condição e tal, mas o seu coração, o que você sente é totalmente diferente da realidade para outra pessoa, né? Na mesma época eu acho que a gente também tinha mudado de igreja e aquelas mudanças já estavam colocando o nosso coração no modo mudança. A gente tá há pouco tempo nessa igreja, talvez não vá doer tanto sair eventualmente. Mas tinha que decidir. A questão também sobre ficar ou não ficar nos Estados Unidos
é que a gente tinha a opção de voltar para a Espanha, não necessariamente para o Brasil. Exato. Bom, teve uma vez que eu tava assim nesses dias mais tristes e eu lembro que eu deixei as meninas com o Rubens e falei, vou pra academia. E eu saí com o carro, era tipo assim, fim de inverno, mas lá as estações são muito marcadas, então o inverno fica tudo seco, você não vê grama, né? Não vê essa parte verde, exceto os pinheiros e tal. Mas de repente tudo muda, né? Tá tudo florido, já tem grama e tal. E eu lembro que eu peguei o carro assim um pouco triste, saí do estacionamento e me deparei com as árvores no canteiro todas floridas, assim, de um dia pro outro. E aquilo, eu sou muito contemplativa e amo a natureza. Eu também sou contemplativa. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. E na hora, o Espírito Santo falou no meu coração assim, tá vendo, filha? A vida é como estações. Uma hora você pode estar no inverno, passando por problemas, por dificuldades, mas logo vem a primavera, logo vem o sorriso de novo. Então, eu gostaria de elencar também alguns pontos que me fizeram não querer ficar lá. E aí, como foi que a gente colocou isso na balança? Por exemplo, a gente estava com a perspectiva de ficar no Colorado por uns 5 anos, 6, longe da praia. Então, longe da praia. Alguém pode dizer, não, mas depois você pode ir para Miami, para Flórida, para Califórnia, enfim, praia. Outra coisa é a saúde lá, é saúde privada. E assim, a gente sabe que para doenças graves você tem que pagar tudo do bolso. Às vezes o teu seguro não cobre e é um gasto muito alto. Os Estados Unidos eles têm um problema de pessoas que às vezes têm uma doença e essas pessoas gastam tudo que juntaram a vida inteira para cuidar do caso grave. It's the latest hospital bill. $400,000. Wiped clean. Everything from Teresa's hospital stay to all the out-of-pocket expenses, all of it gone. E o custo das casas é bem alto. As casas são maravilhosas, tem 3 andares, sempre tem um sótão, né? O porão que a gente vê nos filmes. A gente viu aquele estilo de vida e pensou assim, o pessoal aqui paga bastante hipoteca. Uma casa que dá pra comprar 2 na Espanha, enfim, uma série de coisas passaram pela minha cabeça. E a gente acabou pensando, talvez não vale a pena ficar aqui os 5, 10, 15 anos. E depois desse fato também, né, das estações, aquilo me deu um conforto para saber esperar o tempo de Deus. Então eu fiquei super tranquila, assim, senti uma paz e eu falei, a gente vai conseguir tomar as melhores decisões e vai resolver tudo na tranquilidade, né? Sim, e eu acho que a nossa ida pro Brasil, ao ter a Estela, também amoleceu um pouco o meu coração. É verdade. Porque pude estar com a minha família, pude desfrutar um pouco com elas, ver o quanto a Isa ficou feliz de estar ali. Então a gente se preparou para sair. Tem todos esses fatores, mas era muito legal quando eu ia conversar com a Isabelle e de repente eu falava assim, Isa, e se a gente for pra Espanha? E se a gente for pro Brasil? Dava pra ver no rosto dela, assim, mudando aquele sorriso. E aí eu pensei, puxa, ela tá com o coração fora já. Uma frase muito legal que eu via uma pessoa falar, via o pessoal do meu trabalho falar, era Happy Wife, Happy Life. Happy wife, happy life. Remember that. Quer dizer, mulher feliz, vida feliz. E faz sentido, de certo modo, se a tua mulher não estiver feliz, ela é 50% de você. E você vai ficar 50% triste. Still remember the song that was playing when I first laid eyes on you? Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Come on, baby, sing it! And when she passes, goes. E na Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, então acho que o poder de edificação da casa, dos filhos e tudo tá nas mãos da mulher. É muito importante. É ela que constrói, ela que eleva. Se ela não estiver bem, os filhos não vão estar bem, o marido não vai estar bem. E o homem é o sacerdote do lar, vou puxar a sardinha pro meu lado. É o homem que dá a direção. Não quer dizer que a mulher vai direcionar pra onde você vai, não é nada disso. Mas é importante que o homem tenha uma sensibilidade também de pegar as coisas no ar, ver como que tá, né? Exato. O espírito da casa e tudo, saber como que né? Assim, na Bíblia, Jesus, ele tem um amor sacrificial por nós, assim como o homem deve ter pela mulher, enfim, os versículos lá de Efésios. Não só isso, eu como homem, eu sinto que eu me adapto fácil a qualquer lugar. Também penso que eu posso voltar pro Colorado se eu quiser, enfim, a vida dá voltas, a gente não pode estar preso. E como eu me vejo me adaptando, eu penso, não vou deixar minha mulher sofrer, minha esposa linda. E são experiências. impor nada.
Vale muito a pena, assim, pro crescimento da família, né? Pra conhecer. A Sofia pôde estudar nos Estados Unidos na escola, ter um pouco de contato com o inglês e Sim, tal. muito legal. A cultura, Tudo. Então, assim, foi muito bom, assim, em todas as partes. Até nas partes ruins, de tristeza, de sofrimento, porque, assim, a gente sabe que a vida é um processo. E, às vezes, aquilo é pra te fazer crescer, pra te fazer amadurecer. A vida cristã é assim, né? Deus vai te colocando em lugares, em posições que, às vezes, causam desconforto. Mas aquilo é muito bom pra você amadurecer, né? Claro. E se desenvolver, principalmente. Como pessoa, você ter uma experiência de ter ido para outro país, levado a família inteira, a gente, enfim, tem que fazer o que tem que fazer, mas a gente tá muito satisfeito. Só que antes, né, quando a gente tomou a decisão de não ficar lá, então, o Rubens sairia da empresa. Então, uma vez eu lembro que eu comentei com ele assim, teria alguma possibilidade de você trabalhar de casa, nessa sua mesma área, né, e tal, mesmo que a gente vá pra fora. E ele falou assim, não tem como, é impossível, porque, né, essa área... Eu já tinha sondado e sondava e sempre sondava a possibilidade. E aí veio bem forte assim no meu coração, falei pra ele, Rubens, é impossível aos nossos olhos, né, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Se Deus determinar, vai ser assim. Então, quando a gente decidiu ir embora, o Rubens falava assim, eu quero voltar pra Espanha. E eu falava assim, não, eu prefiro ir pro Brasil porque eu não quero voltar pra Espanha e ter a mesma experiência de não ter conseguido trabalho lá e tal. E eu falava assim, bem claro, eu só volto pra Espanha se a gente tiver trabalho já certo, né? É importante ter o trabalho. Sim, aí... Nós chegamos à conclusão que seria melhor voltar para o Brasil por causa das meninas, para elas ficarem mais próximas dos avós ali, da minha família, dos pais do Rubens também, que poderiam vir mais para perto e tal. E foi assim, né? Faltando poucos meses antes de eu sair, uma amiga do trabalho ficou grávida e ela ia precisar tirar licença, e eu estava saindo de viagem, eles pediram, a gente fez um acordo de eu ficar trabalhando remoto do Brasil por mais 3 meses. Pra cobrir esse tempo dela. Pra cobrir essa pessoa. O que nos daria um tempo lá pra gente arrumar trabalho, Isso. né? E pra mim é tão presente de Deus isso, que a criança que nasceu no dia do meu aniversário. Então todo ano eu lembro desse milagre. Porque fui pro Brasil, me juntei à empresa lá do Brasil e trabalhei por 3 meses. Depois desses 3 meses nós renovamos por mais um tempo. E o que aconteceu quando a gente estava no Brasil? Bom, então a gente retornou, né, pro Brasil, o Rubens trabalhando de casa. Aí começou a nossa experiência de você trabalhar em casa. Isso. Que até então, né, nunca tinha acontecido. E foi muito bom, porque eu passei um tempo muito gostoso com a minha avó, que já era bem idosa. E assim, curioso que antes da gente ir pro Brasil, eu tive um sonho que a minha avó tinha falecido. Aquilo me causou uma tristeza e eu falei pro Rubens, sonhei que minha avó faleceu e tal. Gostaria de passar um tempo com ela, assim, porque eu era muito apegada a ela, mas assim, não tinha muito tempo com ela. Deus foi tão bom que nos levou pro Brasil e esse tempo, né, que a gente ficou lá, eu pude aproveitar muito. Ela aproveitar a Estela, que era pequenininha, a Sofia, né, e todo mundo ali em família, né, foi muito gostoso. A Isa foi pro Brasil antes de mim, ela foi com as meninas e eu fiquei nos Estados Unidos ali pra encerrar o contrato de aluguel, vender os móveis, mais uma vez, vender o carro. Ela me ajudou muito a preparar tudo antes de ir, mas eu fiquei só e fiquei com o carro e fiquei morando no Airbnb por 2 meses. Foi também uma experiência muito legal, morar ali numa casa americana na neve. E foi tão interessante porque eu vendi o carro faltando 2 dias pra viajar. 2 dias pra viajar eu consegui vender o carro. E cada vez que eu tentava vender o carro, eu descobri uma coisa nova de documentação que eu tinha que fazer. E Deus é muito bom. É muito complicado, né? Essas burocracias que você não conhece estando fora. Mas a gente vê, assim, que Deus cuidou de todos os detalhes, né? Tudo foi se encaixando e saiu, assim, livre de tudo, né? É importante você tem uma visão de Deus, é você seguir essa visão, porque Deus vai abrindo o caminho ali nos 45 do segundo tempo de cada partida.
É verdade. Então, ali nos 45, Deus vai e faz o milagre. E a gente viveu milagre após milagre. Dessa forma, a gente conseguiu vender o carro, fez tudo. Mas como eu também já tinha falado em outros vídeos, né, de documento, várias histórias assim. Mesmo que você se programe, mesmo que você comece, o importante é você não parar. Não parar e seguir o seu programa, que Deus está na frente. Isso é muito interessante. Verdade. Então, nós ficamos ali no Brasil 8 meses, né? Eu levei o equipamento da empresa para trabalhar de lá. Sim, e esses 8 meses o Rubens ficou trabalhando na empresa até que realmente chegou a hora dele entregar o equipamento, né? E sair. E enquanto a gente estava lá no Brasil, eu cheguei à conclusão, eu tive um sentimento muito forte. Do nada. Muito forte. De que a gente não deveria ficar lá. Exatamente. A gente novamente tinha alugado outro apartamento, comprado móveis, colocado a Sofia na escola. E de repente o Rubens chega e fala assim: eu gostaria de voltar pra Espanha. Eu falei: não, Rubens, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Tudo bem que eu gosto de experiências e tal, mas essa vida de cigana já tá me cansando. Teve um detalhe que eu falava assim: Rubens, será que esse desejo que tá no seu coração, e também eu comecei a querer, né, mas a minha condição era se a gente tivesse trabalho, voltaria só com trabalho. Eu falei: será que esse desejo tá no nosso coração, é nosso ou vem de Deus pra nós? Lembra? A gente ficou nesse impasse porque a gente queria ter certeza que era da vontade de Deus pra gente não tomar mais uma decisão e de repente, né, que não fosse a decisão certa. E a gente começou a orar sobre isso, assim, a vida é sempre com muita oração. Muitas aventuras, né, mas sempre com muita oração. E aí um dia o Rubens, a gente pedindo uma resposta para Deus falou num texto, né, enquanto a gente estava fazendo o nosso devocional, lendo a Bíblia, que falava assim: sou eu que realizo em vocês tanto querer quanto realizar. Eu falei: pronto, esse desejo então é do coração de Deus pro nosso coração. Como se não bastasse, além da palavra que a gente teve ali no devocional. E assim, é normal do ser humano a gente buscar mais respostas de Deus, assim como o Gideão na Bíblia pediu para Deus molhar o novelo de lã. A gente foi tentando buscar mais confirmações de Deus, né, em oração, e orar com outras pessoas, e Deus ia confirmando através dessas pessoas e ia nos dando confiança. Uma delas foi uma amiga da minha avó, da minha mãe, que orou por nós e Deus mostrou para ela, né, que o Rubens, sem a gente comentar nada, que a gente voltaria para Espanha e que ele já iria com o trabalho certo. E aquilo confirmou o desejo do meu coração, assim, que também não era eu, né, era Deus colocando no meu coração. E aí eu fiquei mais tranquila, eu falei: então tá, se Deus tá nesse negócio, tudo vai dar certo e a gente vai tranquilos. Foi aí que o Rubens entrou em contato com um primo, né? Que mora no Reino Unido, e ele falou que tinha uma oportunidade para trabalhar na Espanha, e a gente começou a negociar. Isso nos deu a confirmação de que a gente teria que vir, poderia vir tranquilos, e quando chegasse aqui a gente ia trabalhar. Já com as passagens compradas, então, para a Espanha, a gente voltou para São Paulo, né? Porque nosso voo sairia dali. E o Rubens já ia aproveitar para devolver os equipamentos, então, para a empresa num sábado. E marcamos um churrasco. Ia ter um churrasco, né? Ele ia devolver para um colega lá de trabalho. Eu tinha marcado de devolver esse equipamento no evento, na despedida, e me ligaram dos Estados Unidos, me perguntando se eu poderia voltar a trabalhar para a empresa. E eu falei: como assim? Amanhã eu tô indo para a Espanha. Já tinha combinado de entregar o equipamento e foi pro evento, pra despedida, sem levar nada, porque eu falei: tô indo para a Espanha, e eles me disseram: tá bom, vai para a Espanha e leva o equipamento com você. Que de lá a gente faz todo... De lá a gente entra em contato com você, exato. Então, assim, foi muito resposta, assim, de Deus, muito. Né? De oração, 2 assim, trabalhos. a gente foi descansados, tranquilos, esperando daí as coisas se concretizarem, mas já tinha certo que o Rubens ia continuar trabalhando na empresa. E aí a gente voltamos pra Espanha. E o engraçado, assim, que no tempo que eu tava nos Estados Unidos, que eu falava assim pra Deus: Senhor,
não entendo por que a gente veio pra cá. Eu sei que foi um propósito do Senhor, né? E um dia eu vou entender. E assim, tudo fez sentido. Sabe quando é um quebra-cabeça, né? Que tá sendo montado, de Exato. repente você tem a última peça ali. Então, assim, Deus faz tudo perfeito, né? E assim, o plano dele é que a gente ficasse na Espanha, mas com trabalho, né? Que a gente pudesse contar. E trabalhando de casa, né? E Também, remoto. Uma coisa que foi super bom pra nossa família, assim, Exato. né? Depois, com tudo que aconteceu no mundo, muitas pessoas começaram a trabalhar remotamente, mas Deus abriu a porta antes pra gente poder Quando era trabalhar impossível. na Espanha, quando era impossível. Verdade. Então, assim, é maravilhoso confiar em Deus, né? Saber que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. E a gente encerra, né? Essas viagens todas. Esses episódios sobre a nossa saga de um país pro outro. Mas, assim, hoje a gente tá estabelecidos aqui na Espanha, graças a Deus. Felizes. Estamos super felizes. As meninas também adaptadas no colégio. Deus fez outros milagres. Muitos outros. E a gente quer continuar com outros episódios, com outros temas e outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi só a primeira conversa da mesa. Agora a gente vai ter outros assuntos, outros temas. Espero que vocês acompanhem. Sim. E curtam, compartilhem. Exatamente. E é isso. Obrigada pela Comendo. companhia de vocês. Isso aí. Né? Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima.